Sejam muito bem-vindas ao canal Jana Contadora. Aqui é o lugar certo para você que quer aprender contabilidade na prática, ganhar segurança no atendimento ao cliente e evoluir profissionalmente. Eu sou Jana Contadora, mentora de mulheres que desejam conquistar espaço e protagonismo na área contábil. Toda semana eu compartilho dicas valiosas, conteúdos direto ao ponto e experiências reais que vão te ajudar a crescer na profissão e conquistar seus primeiros clientes com confiança. Então segue aqui no canal, ativa o sininho e vem comigo transformar a sua carreira. Hoje nós vamos falar dando continuidade sobre atendimento ao cliente. Porém, diferente dos outros vídeos que eu gravei aqui, da qual a gente fala bastante do comportamento, de como você deve se vestir, da sua aparência, do seu posicionamento, hoje a gente vai falar sobre o atendimento na prática. E como assim, Jana? Eu vou mostrar aqui, vou simular um caso real, dando dicas de que forma que você vai estudar esse cliente, dicas de como você vai abordá-lo diretamente na prática com conteúdos técnicos. E isso é muito importante, porque além de trazer uma segurança para você, contadora, na hora de atender o seu cliente, já vai te dar também um parâmetro para que você tenha um escopo, consiga seguir e atender seus próximos clientes. Então, basicamente, é um estudo de caso. Então, hoje, vou trazer para vocês um estudo de caso na prática, e dentro desse estudo, nós vamos discutir de como que você vai abordar esse cliente, como que você vai conversar com esse cliente, para saber da sua atividade, quais cálculos você precisa fazer, alguns principais questionamentos que esse cliente provavelmente vai te fazer, e tenho certeza que isso vai abrir bastante a sua mente e você vai sair depois dessa aula com muita segurança e já com o escopo, um planejamento montado para seus próximos. Vem comigo e vamos para essa aula de atendimento. Vamos lá, contadoras. Como fazer o primeiro atendimento com segurança, mesmo sem experiência? Vamos ver quais são as etapas para um atendimento com segurança. O primeiro deles é estudar o cliente antes do atendimento. Qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Tem que pegar o CNPJ desse seu cliente e ver os principais pontos que nós vamos abordar agora. Quais deles? Primeiro, onde ele está situado, né? Qual região que ele está? Qual cidade que ele está situado, né? Qual bairro que ele está situado? Porque esses pontos são importantes, até mesmo para legalização, para ver se tem alguma particularidade dentro daquela região para que ele possa atuar. Fazer simulações com base em suposições realistas. O que seriam essas simulações? Questões de faturamento, quanto que ele está faturando, para que a gente consiga simular situações reais dentro da atividade dele. Não adianta nada eu chegar nesse cliente de repente com uma proposta de redução de impostos, porque em tal regime tributário, como por exemplo o lucro real, ele teria um benefício muito mais vantajoso, porém o seu faturamento está longe, não é viável ele se tornar um lucro real nesse momento, e aí você faz uma simulação em suposições que não são reais dentro do atual cenário que aquele seu cliente está vivendo. Então, tem que prestar muita atenção para você fazer simulações dentro da realidade do seu cliente naquele momento. Levantar dados do negócio, que é o CNAE, o regime que ele está enquadrado e o faturamento. Esse tópico é extremamente importante você fazer esse levantamento real. Então, analisa se esse cliente só tem uma atividade no CNAE,
se ele tem KNAIs secundários, quais são esses KNAIs secundários, quais atividades, se ele exerce todos esses KNAIs. Muitas vezes o cliente ele tem apenas um KNAI. Vou citar um exemplo, de repente eu tenho uma pessoa que instala ar-condicionado, então ele tem um KNAI de prestação de serviço somente para isso, mas ele tem um KNAI de comércio também, que ele comercializa peças para instalar esse ar-condicionado. O segundo KNAI de vender peças de ar-condicionado, ele é secundário, porém ele não utiliza, ele tem ali esse KNAI, mas ele não está utilizando no momento, ele só utiliza o KNAI de serviço. Então é importante você analisar quais são os KNAIs, o principal e os secundários, e se todos estão em atividades, porque isso vai influenciar na hora de fazer a tributação, tá? Qual regime esse cliente está enquadrado? É muito importante verificar. Ele é um MEI, ele é um simples nacional, ele é um lucro presumido? Então, você já tem que levantar esses dados antes, tá? Pesquisar o cliente nas redes sociais e canais de venda. Então, é muito importante pesquisar para saber como que seu cliente está posicionado, né? E quais os KNAIs ele, de repente, vende no Mercado Livre, quais plataformas ele vende. Então, isso é muito importante. E dentro todo esse levantamento, você já preparar algumas perguntas estratégicas. O que seriam essas perguntas estratégicas, Jana? Quando você já faz uma pré-análise desse cliente, você já consegue automaticamente levantar dores, teoricamente, desse cliente, que a maioria já apresenta, e já oferecer uma solução, pensando numa solução que você já vai oferecer, que isso faz com que você fidelize muito mais, né? Seja um pacote muito mais atraente. E trazer assuntos relevantes ao segmento. Então, você já pesquisando ali, você já traz alguns assuntos relevantes, o que está acontecendo no mercado, dentro daquele segmento do seu cliente. Estude o cliente antes de atender. Então, qual o KNAI principal e o regime tributário? Em qual anexo, né, do Simples Nacional, se ele se enquadra? Em qual anexo ele está enquadrado? Possui funcionários registrados? Onde está localizado? Cidade, estado, né? Qual o faturamento médio dessa empresa estimado? Então, isso são perguntas extremamente importantes. Vou citar aqui um exemplo prático para que a gente consiga falar. Então, vou citar um exemplo aqui que é um comércio varejista de roupas. Então, esse é o KNAI dele, né? O comércio varejista de artigos de vestiário e acessórios. Uma simulação de faturamento de 30 mil mês. Então, ele ainda não possui funcionários. Então, aqui é interessante, porque como ele não possui funcionários, é interessante, de repente, eu já simular uma folha de pagamento, talvez para discutir, você tem intenção de fazer funcionários, de registrar funcionários, sim ou não, e já fazer uma simulação de quanto custaria um funcionário para esse empreendimento, para esse meu cliente. E a localização, eu já sabendo onde que ele é, eu estudar e pesquisar quais são as obrigações estaduais e municipais. Então, por exemplo, municipal, quais são os alvarás que esse comércio varejista de artigo e vestiário ele precisa ter? Se naquele município eu preciso de de algo excedente, como, por exemplo, tem alguns municípios, para que você faça uma fachada da sua loja, você precisa pedir uma autorização e tem uma taxa para pagar para fazer, né, essa fachada. Então, pesquisar quais são as obrigações estaduais e municipais, elas são muito importantes, porque você já vai preparada para discutir esses assuntos técnicos que envolvem a contabilidade. Então, onde eu pesquiso o cliente, tá? Eu vou citar alguns exemplos importantes,
O primeiro deles, que são as redes sociais, uso como exemplo aqui o Instagram e o YouTube, mas Facebook, né? Pesquisar como que ele está posicionado, se ele tem movimentação, qual sites de e-commerce, de repente lá no Mercado Livre, procurar a loja, né? Verificar, esse é um exemplo. No Google Meu Negócio, ver se esse seu cliente está posicionado dentro do Google, né? Se ele tem ali o endereço da loja, horário de funcionamento, tudo isso é muito importante. Reclame Aqui, caso aplicável, é interessante também pesquisar para ver como que está a reputação desse seu cliente. Isso é um dado importante até mesmo para você e até para que você consiga orientar o seu cliente. E um outro ponto importante é você pesquisar os concorrentes na região desse seu cliente. Então, isso já vai te trazer segurança e um repertório interessante para que você consiga falar com o seu cliente. Então, traga os assuntos incomuns e estratégicos. Então, por exemplo, fale sobre tendências no varejo de moda, que é o caso que é o exemplo que eu estou dando, né? Falar sobre as obrigações acessórias, como eu disse, você pesquisou ali quais pontos importantes que esse comércio precisa de funcionamento. Então, a partir do momento que você pesquisa ali junto à prefeitura, um exemplo, né? Quais são as obrigatoriedades, você já conversa como que está a regularização do seu estabelecimento, você possuiu o alvará, está tudo correto, como que estão os seus alvarás da sua empresa, quais são os prazos, você já verificou, está tudo correto, então isso é muito importante. E dê dicas também sobre organização financeira e controle de estoque, como que está seu estoque, como que você controla, como que você faz a sua organização financeira, você possui um sistema próprio, em planilha, como que está aí essa sua questão. E se for aplicável, isso é muito importante, tem que tomar muito cuidado, mencionar possíveis benefícios fiscais. Então, para que você consiga mencionar possíveis benefícios fiscais, é importante que você estude o segmento, veja o faturamento do seu cliente, veja qual regime ele está enquadrado e dentro do regime tributário, pesquisar se tenha benefícios fiscais que atenda esse seu cliente, como funciona, vá com isso muito bem seguro para que você consiga discutir com ele possíveis benefícios, que isso vai ser muito atrativo na hora de você tentar fechar a sua venda. Mas muito importante não leve nada que não seja real, lembra da primeira dica. Então, toda vez que você for estudar um regime, um benefício fiscal, ele tem que ser real. Simulação de atendimento, né? Então, por exemplo, caso seu faturamento esteja acima de R$30 mil, seria importante avaliar o regime tributário ideal. Então, quando você olha o faturamento do seu cliente, é importante você já ir que essa é uma das principais perguntas que o cliente faz. Olha, você acredita que eu estou no meu regime correto? Você acredita que eu deva mudar de regime tributário? Então, isso é muito importante já avaliar. De repente, seu cliente é MEI, ele já está estourando o faturamento, e aí seria interessante ele já ser desenquadrado e ir para o regime Simples Nacional. Então, quando você faz essa simulação, esse é um exemplo, né? Eu estou no MEI, qual anexo já entraria no Simples Nacional? Qual seria qual valor eu ia estar recolhendo no Simples Nacional? Quando você leva isso já pronto para o seu cliente, ele já se sente muito mais seguro, você passa uma credibilidade muito maior a ele. Um outro exemplo prático, que é muito corriqueiro no nosso meio, é quando o cliente ele é Simples Nacional e ele ouve falar de lucro real e lucro presumido e ele quer saber se é interessante para ele estar enquadrado nesse regime. E nessa situação é importante
olhar, né, fazer essa simulação dentro do seu faturamento, para que você já vá com esse argumento. Olha, dentro do seu faturamento hoje, não compensa você ir para o regime presumido nem real, por esses motivos. Então, você ir com essa simulação já pronta para ele, demonstrando em planilhas, em cálculos, para que ele se sinta confortável e seguro dentro daquilo que você vai posicionar, tá? Você possui ou já pensou em registrar funcionários, né? Então, se você possui, como que tá essa sua gestão dos seus funcionários? Esse é um tema muito importante, porque muitos, às vezes, possuem funcionários, mas não estão registrados. Então, bater bastante nessa regularização, qual que é a importância de você estar regularizando funcionários, né? Quais são os pontos contras de manter um funcionário não regularizado, quais as penalidades que esse empresário pode sofrer, e se caso pensa em registrar funcionários, né, para crescer com segurança, você já ir com o material já para esse cliente. Então, qual o material que eu vou para falar sobre funcionários? Já pesquise qual é o sindicato ali da região, qual é a faixa salarial média, né, daquele funcionário, segundo a convenção daquele sindicato. Então, você já ir com essas informações, porque normalmente o cliente ele pergunta, estou pensando em registrar um funcionário, quanto ele custaria para mim? Então, você já vai com essas informações. Olha, para você registrar um funcionário, a convenção que rege é essa aqui, o salário base é esse aqui. Então, você já vai seguro com essas informações, já com respostas prontas para o seu cliente. E quando você analisa, né, o outro ponto aqui, as redes sociais, você consegue também falar, né? Percebe que seu Instagram é forte, vamos pensar num planejamento tributário voltado ao e-commerce. Então, tudo isso vai te gerar um repertório importante para falar com o seu cliente. Com essa aula que foi dada agora sobre atendimento, tenho certeza que vai te capacitar para que você conduza um atendimento de excelência junto àquele seu possível cliente ou seu cliente, porque você já fez um estudo prévio dentro da atividade do segmento, e isso vai te trazer muito mais segurança. Então, só para que a gente consiga finalizar essa aula sobre atendimento, é importante que você, antes de ir, né, tentar prospectar esse seu cliente, tentar fechar esse seu contrato, é que você faça essa análise antecipada, uma análise rica em detalhes, e que você consiga identificar pontos importantes ali e já levar uma solução. Então, por exemplo, pegar principalmente nas dores daquele seu cliente, nas dificuldades que ele está tendo, e quando você já leva uma solução e você fala com aquela segurança, isso vai trazer um impacto importante naquele momento junto àquele cliente que você está prospectando. Você vai passar uma segurança para ele e uma autoridade para ele. Então, é de extrema importância. No atendimento, quando você se coloque no lugar daquele empresário e veja quais pontos que ele vai falar para mim, o que ele vai perguntar para mim naquele segmento, o que provavelmente ele vai perguntar para mim, e já vá com essas respostas, né, automático. Então, as principais dores de todos os empresários impostos, a morosidade para regularização de certas atividades, né? As exigências municipais, muitas vezes, para que ele consiga atuar. Então, tudo isso, quando você já leva para ele já com essa autoridade, com conhecimento, você vai transmitir uma segurança muito grande para esse seu cliente, e provavelmente ele vai se interessar em fechar com você esse contrato de prestação de serviços. Então, aquilo como eu abordei, que é dores corriqueiras, né, funcionários, como que eu faço para registrar, para regularizar, quais são essas dores, então você já estudar ali
qual seria o piso salarial inicial de determinadas funções, sem que ele chegue para você e pergunte isso. Você já vai com isso pronto. Então, por exemplo, no exemplo que eu citei agora, a atividade do cliente, esse comércio, então você já pense, bom, se é um comércio de roupas, que normalmente, quais funcionários normalmente eu vou contratar? Então, um lojista, né, um atendimento ao cliente, um vendedor, um operador de caixa, um auxiliar administrativo, talvez para o operacional. Quais são as funções que provavelmente vai se enquadrar ali no funcionário? Então, eu já vejo o piso salarial de cada um, já levo essas informações, porque possivelmente esse empresário vai tocar nesse assunto, vai perguntar essas questões, né? Por exemplo, qual é o regime que ele está enquadrado? Que é a principal dor de todos os empresários, pagar menos impostos. Então, qual que ele está enquadrado? Se ele estourar o faturamento, qual seria a alíquota efetiva que ele vai estar pagando impostos? Então, tudo isso vai fazer uma grande diferença. Já vá preparado, que isso vai, conforme o assunto, você já treinou isso, já estudou isso antes de levar para esse atendimento. Vai se tornar muito fluente essa reunião e vai, com certeza, se você não conseguir fechar de primeira, esse seu possível cliente vai te olhar com muita seriedade no seu trabalho. Espero que tenha gostado dessas dicas. Não esqueça de seguir o canal, ative o sininho. Siga para mais dicas, siga para mais aulas como essa e fique atento até nas lives, de tudo que a gente vai falar, para que vocês consigam sempre estar aumentando o aprendizado. Um grande abraço, até mais!